apresentar para vocês agora o nosso programa de transição para aposentadoria, ou PPA, né? Preparação para a aposentadoria, dentro do conceito do método Kahneman. Então, para as pessoas que já cumpriram o seu primeiro ciclo de carreira, ou seja, que vai dos 25 até os 60 anos, chega o momento de fazer a transição. E essa transição ela pode ser suave ou ela pode ser dolorosa. Depende de como a pessoa se preparou, depende do grau de comando que ela tinha da própria vida. Tem pessoa que sofre a aposentadoria, tem pessoa que faz a transição. O nosso trabalho é preparar as pessoas para fazer uma transição tranquila, para que elas continuem tendo atividade, continuem tendo plenitude, que elas continuem tendo uma visão de futuro, além da necessidade de ganhar dinheiro. Então a gente troca carreira e profissão por atividade. Então agora eu vou fazer coisas não necessariamente para ganhar dinheiro. O Karma Senior faz parte do método Kahneman, é um programa que foi desenvolvido em 2006, voltado para protagonismo, para comando de carreira, e tinha o nome de autogestão de carreira. Esse programa já foi desenvolvido, está implantado em 6 países, 7 considerando o Brasil. Então é Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos e Holanda. Todos esses países nós temos clientes praticantes. Esses praticantes já somam mais de 6 mil usuários. O programa é formado por 4 níveis. O Karma Team, voltado para jovens em fase de busca de carreira e preparação para vestibular. O Karma Pro, que é voltado para profissionais em nível de formação, que querem dar um up na sua carreira. O Class, voltado para a formação de novos líderes. E o módulo que nós vamos discutir hoje, que é o Karma Senior, que é a preparação dos profissionais para a aposentadoria. Vamos falar do Karma Senior. Por que as pessoas entram no mercado de trabalho? Dependendo do seu nível de necessidade, eles entram com um propósito. Então, no começo da vida, eu entrei para gerar renda. Depois que eu conquistei alguns bens, eu precisava trabalhar para proteger esses ativos. No meio da minha carreira, eu trabalhava para ter o sentido de pertencer a alguma coisa, ser útil, pertencer-se. Depois, porque eu tinha orgulho do que eu fazia. Mas chega um ponto na vida que a gente quer construir um legado. A gente quer olhar para aquilo e falar, o que eu vou deixar para trás? Qual vai ser a minha transição? Qual vai ser a minha marca? Esse momento ele acontece na nossa vida mais ou menos na casa aqui dos 50, 55 anos, quando começa a tocar o sininho de que eu tenho menos tempo a viver do que eu já vivido. É um fato. A nossa idade, né, a nossa longevidade, ela vai por volta dos 80, 85 anos. Temos casos de 90, 100 anos, mas a gente vai até os 80, 85 bem obrigado. Então quando você já está com 55, 60, tem menos a viver do que já viveu. Então o sininho começa a tocar. E é interessante entender como a profissão é levada nesse momento. Nas primeiras fases da nossa vida, o que determina a nossa profissão é o ambiente. Onde eu moro, com quem eu vivo, a região onde eu estou, o país, a necessidade de dinheiro, ou seja, são variáveis externas. Ok, eu preciso ganhar dinheiro. Na fase de maturação, que vai dos 30 aos 50, o que determina a minha vocação para trabalhar é o status. É melhor trabalhar com isso, é melhor trabalhar com aquilo, eu me realizo mais, eu compro mais coisas. Ou seja, existe uma pressão econômica aqui para o status. Pago escola para o meu filho, aquela história toda tem. Então, a pressão econômica é grande. Nas últimas fases aqui da nossa vida útil economicamente, o que determina é o nosso corpo. Eu não tenho mais cabeça para isso, eu não tenho mais saúde para isso. Em alguns casos, as pessoas dizem, eu não tenho mais paciência para isso. Então, a profissão que era tão boa aqui atrás, que eu gostava, não sei o que, eu perdi a paciência. Eu não trabalho mais com isso, porque o meu corpo começa a exigir outra coisa. Aqui é comum no começo você ver jovens com mochila nas costas, no aeroporto, passa a semana inteira fora, o mês inteiro fora, e para eles é divertidíssimo. Aqui isso já começa a custar caro. Aqui o cidadão não tem mais paciência para ficar viajando, ficando 15 dias fora de casa a trabalho. Então, o que determina a minha força vital aqui, o meu trabalho, nesta fase dos 50 para frente, são aspectos psicológicos e biológicos. O meu corpo começa a cobrar outro nível de atividade. Então é a hora que o sinal começa a tocar, na fase dos 50, 55 anos. E note que eu estou falando 50, 55, não estou falando da hora da aposentadoria ainda. Estou na hora que o sino toca.
entender sobre a ótica da antroposofia como que o nosso corpo ele funciona a cada fase. Né? Quais são os sinais que nós recebemos e como é que a coisa utiliza. Esse é um trabalho interessante que divide a cada 7 anos a progressão da nossa vida. Os estudiosos chamam isso de setênios, né? Blocos de 7 anos. Então, o primeiro bloco, que vai do 0 a 7 anos de idade, é chamada a fase do ninho. É onde eu junto toda a minha carga hereditária e genética com o mundo onde eu vivo. Eu começo a construir a minha identidade. Então, uma criança de 5 anos, ela já mostra que veio. Ela já tem o jeitão dela, ela já tem a forma de lidar com as pessoas, ela começa a se construir. Na fase do 7 ao 14, que é chamada fase da autoridade amada, eu estou pronto para aprender. Então é a hora que eu aprendo mais. Tanto que são as crianças que são mais corruptíveis, infelizmente. Porque eu estou apto a receber conhecimento, eu estou trazendo tudo para dentro. E é interessante chamar de autoridade amada, porque nesta fase eu confundo quem diz que me ama com quem me dá ordem. Geralmente essas pessoas são os mesmos. É a mãe, a avó, a tia, a padrinha, a professora. Né? Gosto de você, estou te dando ordem porque eu gosto de você. E se isso a gente não corrige no futuro, a gente acaba casando com gente mandona, vivendo com gente mandona, trabalhando com gente mandona, porque a gente confunde isso. Se manda em mim é porque gosta de mim. Dos 14 aos 21, uma fase que dispensa apresentações. Né? A ser adolescente. É a crise da identidade. Eu quero ser diferente, eu quero encontrar o meu espaço. E é curioso que ao tentar ser diferente, todos eles ficam iguais, né? É o mesmo cabelo, é a mesma roupa, é tudo igual. Mas eles querem ser diferente de quê? Do status quo, eles querem ser diferente do ninho. E querem ser iguais a um novo bando. Mas é um chamado biológico, isso faz parte. Dos 21 aos 28, vem a crise dos talentos aqui e normalmente a pressão por independência. Ter o seu próprio espaço, morar fora, crescer, testar. Ver aquilo que você quer fazer da vida. Eu começo a experimentar os meus limites. 28 a 35 é quando nós queremos ter CEP. Nós queremos ter o nosso canto. E normalmente é a fase que as pessoas casam, entre 28 e 35 anos. Né? Porque eu quero ter meu canto, eu quero ter uma companhia, eu quero ter uma moradia, eu quero ter sede. Essas são as pressões que eu vou recebendo. Crescendo mais um pouquinho, dos 35 aos 42, eu começo a perceber que eu não posso tudo. Eu costumo brincar, como é que a gente sabe que passou dos 30 anos, né? Todo dia tem uma dor nova, todo dia dói alguma coisa. Porque você começa a perceber que os seus limites já não são mais os mesmos. 42 aos 49 vem a fase da nova adolescência, onde eu começo a perguntar, mas era só isso? Então, não pode ser só acordar, trabalhar, voltar a dormir. Levar as crianças para a escola, voltar, ir para o clube, voltar. Não pode. Tem que ter alguma coisa a mais. Normalmente nessa fase aqui os homens compram uma moto, as mulheres fazem plástico, alguma coisa começa a mudar. Porque a gente quer alguma coisa a mais. Voltamos para a escola, né? Começamos trabalhos voluntários, a coisa precisa ter um pouco mais. Entramos na fase do PPA, 49 a 56, quando eu começo a ouvir o mundo. Começo a falar, espera um pouquinho, vamos voltar para o essencial. Por que mesmo que eu trabalho? Por que mesmo que eu vivo? Né? O que eu vou deixar para o mundo? O que realmente é importante? Então, a sensação que eu tenho, o meu corpo começa a pedir contexto, começa a pedir motivação, começa a pedir uma série de coisas. E, finalmente, o estudo acaba aos 63 anos, mas não a vida, né? É a fase de abnegação, onde eu continuo a existir através dos outros. É a fase que eu gosto de educar, que eu gosto de ensinar, que eu gosto de dar apresentações, fazer coisas desse tipo. Esse estudo nos mostra que chega uma fase da nossa vida em que a pressão é inevitável. Eu começo a pensar em ter uma outra vida. As motivações do 8º setênio são totalmente diferentes das do 5º. Portanto, a minha relação com a profissão também muda. Com a minha atividade também muda. É nessa fase que nós nos preparamos para a aposentadoria. E aposentar vem de apouso, aquele que descansa. Né? Eu me preparo para adquirir o direito de descansar. Mas descansar é uma metáfora. Não significa pôr pijama e ficar em casa. Significa viver de uma outra maneira, não ter que acordar todo dia para buscar o seu sustento. Ou não, né?
ou pode significar o começo de uma nova carreira, voltar para a escola, fazer aquilo que você não pôde. Dependendo dos motivos pelos quais você trabalhou, agora você começa a recuperar. Se você trabalhou só para ter dinheiro, agora você vem buscar felicidade. Se você trabalhou só para sustentar o seu patrimônio, agora você vem buscar plenitude. Então, essa transição começa a nos facilitar. Eu tenho menor pressão econômica, de maneira geral. A gente sabe que algumas pessoas ainda têm que trabalhar depois da terceira idade. Mas, de maneira geral, a pressão econômica é menor, o patrimônio está adquirido, os filhos já estudaram, né, já saíram de casa. A pressão, eu preciso de menos para viver. Portanto, a minha pressão é menor. Eu estou mais sábio, eu já tenho um legado, tanto social quanto intelectual, e ó, são as novas as minhas motivações. Então, a minha forma de entender o mundo é diferente. Portanto, a minha transição de carreira passa a ser diferente. Eu enxergo o mundo com outros olhos. A aposentadoria, ela chega para a gente não como uma data específica, mas como um processo. É uma coisa que eu tenho que ir fazendo e tenho que ir reduzindo. A preparação, se nós imaginarmos que o dia da aposentadoria está aqui no zero, nesse estudo feito pela Creative Advisor, até 5 anos antes eu já antecipava as ações para me aposentar. E até 15 anos antes eu ficava imaginando como seria. Esse processo ele continua existindo do 15 ao 5, que é imaginar como seria. Agora, nos 5 anos que antecedem, abrimos 2 lacunas. Agora eu tenho a antecipação menorzinha e eu tenho uma fase de hesitação. Ou seja, as pessoas começam a questionar se está na hora mesmo, se esse é o caminho, se é isso que eu vou fazer, para poder antecipar. Como eu diminuí as ações de antecipação nesse estudo, a partir do ano de 2010, eu passo a ter, depois do primeiro ano, uma fase de realização. Então, tudo aquilo que eu não planejei aqui, eu começo a executar aqui. Eu levo aproximadamente os 10 a 15 primeiros anos da aposentadoria para reorganizar a minha vida. Então, o que faz o Karma Sênior? Ele prepara você para pousar a sua carreira com delicadeza e decolar num novo sentido. Esse é o espírito. Preparar para o pouso e depois continuar. E assim a transição fica tranquila. Então, nós recomendamos que o Karma Sênior seja aplicado nesta fase, a partir dos 55, 56 anos de idade, tomando como base que as pessoas vão se aposentar aos 60. Né? Então, faltando 4 anos, 3 anos aí já, reduzir, para que possa essa transição ser mais tranquila. Né? Levar esse processo aos poucos, ele tem que acontecer nesta fase aqui. Sempre ligado com a minha diretriz pessoal. Pode ser que o nosso praticante nunca tenha pensado nisso. Então nós vamos provocá-lo. E o que é a diretriz pessoal? Como que eu gosto de levar a minha vida? Eu existo para quê? Qual é a minha missão no mundo? Diferentemente dos módulos anteriores do cara, onde eu questiono como que eu vou crescer, aqui eu faço um inventário. Espera um pouquinho, o que você fez de bom? Né? O que você realizou? Onde que você se sentiu mais pleno? O que você pode fazer daqui para frente que traga esta sensação? E que não necessariamente é trabalho, não necessariamente é um emprego. Como é que a gente pode reverter isso? E preparar para esse processo. Aqui um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito. Sir Stan Lee. Para quem não conhece, criador do Homem-Aranha, do Hulk, de todos os heróis da Marvel. Ele é o Senhor Marvel. E ele usa essa frase que eu achei interessantíssima. Muitas pessoas esperam pela aposentadoria para fazer aquilo que realmente amam. Eu faço todos os dias o que eu amo. Por favor, não tirem isso de mim. Então, a atividade e a carreira, elas precisam estar associadas. Permitir que as pessoas continuem fazendo o que amam depois do processo da aposentadoria. A aposentadoria não pode ser um fim. Vamos entender o ciclo da liderança. A transição precisa ser de maneira natural, saudável. Se nós pensarmos que a cada função eu tenho introdução, crescimento, maturidade e declínio, qual é o momento exato de eu começar a pensar na minha transição? Aqui. Quando eu estou pleno. Quando eu estou completamente no controle da minha coisa, quando eu estou 100%, quando eu estou funcionando, quando está tudo em ordem. Aqui eu começo a construir o meu legado. Porque eu estou apto, eu estou no pico da minha energia, eu domino o que eu sei e etc. Qual é o grande desafio? Esse é exatamente o momento que as pessoas não querem sair daqui. Porque eles estão plenos.
mas é a hora de começar a pensar. A transição é a formação de um legado. O legado é o que a gente deixa ao partir. As pessoas não gostam de partir. Já repararam nisso? Ninguém gosta de encerrar nada. Todo mundo entende que o ciclo é natural, todo mundo entende que a gente tem que passar, mas invariavelmente a gente não larga o osso. Porque eu só saio quando aquilo que eu faço já não me traz mais satisfação. Então eu espero a minha saída, eu espero perder satisfação para depois sair. Exemplo muito claro são jogadores de futebol que passaram do ponto e continuam jogando. Continuam jogando porque querem chegar no 10º gol, porque querem fazer isso, porque querem fazer aquilo, quando deveriam sair no pico, se preparar para sair. Primeiro passo que nós vamos fazer ao longo do processo. Então o processo de aterrissar, ele é dividido em passos, como tudo dentro do método CAP. Primeiro, vamos olhar tudo que a gente construiu, nosso legado, nossas coisas, nossa pranchinha de surf, tudo que a gente tem aqui. Qual foi o legado que nós construímos? E vamos traduzir isso em competências. Algumas senhoras que nunca trabalharam no mercado de trabalho vêm fazer o Karma Senior conosco. E aí acontece uma coisa interessante. Ah, mas eu nunca trabalhei, eu não sei fazer nada. Vamos começar a analisar a vida de uma dona de casa? Ela precisa controlar a empregada em casa? Sim. Ela precisa manter o estoque de comida, produto de limpeza? Sim. Ela tem que levar filhos para a escola, cuidar dos filhos? Sim. Ela tem que atender marido e outras coisas? Sim. Então vamos traduzir? O que significa, em termos de competência, manter o estoque da casa? Administração de recursos, administração de escassez, logística, reposição. Ela está falando. Né? O que significa controlar os filhos, agenda, escola, prioridade, logística? Existem competências que podem ser traduzidas em que a princípio não parecem com nada. Depois, rever a espiral do sucesso. Né? Depois de muito tempo fazendo a mesma coisa, eu esqueço quem eu sou. Então eu preciso ter novas ferramentas de conhecimento. Eu preciso estabelecer novos interesses. Eu preciso adquirir novas atividades. As minhas atividades depois da aposentadoria não serão as mesmas. Eu não tenho mais o acordar, botar a roupa e sair e trabalhar. Eu tenho o acordar, trocar de roupa e ter uma atividade. Mas eu não preciso ir a algum lugar. Uma das coisas que mais acontece aqui que as pessoas sofrem é quando eles perdem a continuidade do arroba. Antes ele era fulano arroba alguma coisa. Agora ele não é mais. Agora ele é fulano, ponto. E agora? É triste, algumas pessoas se deprimem quando ligam no telefone e falam: é fulano. Fulano de onde? Eu não sou mais de onde. Né? Eu sou só fulano agora. Então, preparar isso aqui com novas atividades é importante. Essas novas atividades vão gerar habilidades. Essas novas habilidades aqui vão ter que trazer o resgate do sentido de plenitude. Fazer com que a pessoa se reencontre. Para que ele tenha um novo comportamento, novos hábitos, reforçando quem ele é. Trazendo de volta a essência. Nesse passo, o que acontece? O eu profissional, que é aquela segunda persona que eu criei, que durante tanto tempo foi o carro-chefe, ela perde importância. E é hora de eu tirar esse produto do mercado, desmontar esse produto, e não mais viver dele. E aí eu passo a viver do eu verdadeiro. Ou até de outras pessoas que eu vou criar. Mas aquele que eu vendia no mercado, que era o meu eu profissional, eu não tenho mais ele. Ele vai ser desmontado e guardado. É um produto que não existe mais. Eu posso ter novos, mas esse aqui não existe mais. Então essa é a transição que a gente precisa para jogar a espiral para cima. Ensinar as pessoas a fazer esse processo. Primeira coisa que nós vamos fazer: rever as diretrizes. Quem eu sou e quais são as minhas atividades. Para o futuro, não. Eu posso olhar o que eu fiz até hoje, ver o que eu gostava e o que eu não gostava. Agora eu adquiri o direito de escolher. Segundo passo, ok. A aposentadoria se deu aos 60. Eu vou viver até 85, 90, então eu tenho 25 a 30 anos pela frente. Quais são meus planos? Eu não posso cair aqui como tem aquele filme famoso, O Sorriso de Mona Lisa, onde a menina chega e fala: não, eu vou agora, estou fazendo meus planos, eu vou casar. Ok, e depois? Não, depois nada, depois eu vou casar, só isso. Bom, então eu não posso fazer um plano pensando, então eu vou me aposentar, e depois? Não, nada, aposentei e acabou.
Existe vida depois da aposentadoria, existem planos, existem metas. E é isso que nós construímos nesse plano. Quais são as novas metas? E não são metas profissionais agora. Isso é que é interessante, são metas de atividade. Que pode ser profissão ou não, pode ser uma nova carreira ou não. Mas aqui eu não tenho mais a pressão. Quem são as pessoas que vão me ajudar nesse processo? Uma coisa interessante aqui, o ecossistema familiar, ele se altera brutalmente quando você volta. Você passou anos e anos saindo de manhã, voltando de noite, ficando no fim de semana, viajando. E de repente você está em casa. Como é estar em casa? Estar na companhia, convivendo direto. Tem alguns casais já na terceira idade que ameaçam o divórcio. Porque a senhora que ficou em casa, ou o marido que ficou em casa, recebe aquele novo ser e começa a olhar e fala, mas quem é esta pessoa? Porque no todo dia mudou a relação. E é uma pessoa que voltou com as suas frustrações, que eu não estou mais trabalhando. Então, preparar essa recomposição da família e do casal é importantíssimo. Entender o ecossistema. Como isso vai se afetar. Como é que nós vamos conseguir a aprovação ou reprovação desse novo modelo? Como o nosso plano. No meu mundo, tem muitos homens que esperam essa fase para comprar um veleiro e sair pelo mundo. Né? E a mulher fala, agora você está maluco. Agora eu quero sossego. Você acha que ele está louco? Eu vou viver tomando banho de caneca no veleiro? Você está louco. Então, aproximar isto é importante. Fazer com que as intenções do indivíduo se encaixem no ecossistema que ele vive. Amigos vão ter que se reaproximar. Colegas de trabalho vão ficando cada vez mais distantes. Porque o mundo do trabalho continuou de onde eu saí. Então, como é que eu lido com isso? Né? Plano A e plano B. Então, legal, eu quero fazer isso, mas se isso não der certo, eu também posso fazer aquilo. Ou seja, eu vou traçar todo um novo plano para viver a partir dessa nova realidade. E aí sim, ao contrário dos programas de construção de carreira, eu não faço um plano para decolar. Eu faço um plano para aterrissar e entrar nessa nova vida. Então agora é o benefício e a plenitude que nós queremos que aconteça. Fazemos uma transição tranquila e equilibrada. Que é isso que merece os nossos talentos sêniores. Esse pessoal deu muito pela empresa, deu muito pelo mundo, deu muito pelo mercado. Está na hora da gente reconhecer e ajudá-los a fazer essa transição de uma maneira tranquila. E nós vamos fazer isso com um programa estruturado, passo a passo, muito semelhante com todos os programas de orientação de carreira que compõem o método CARM, só que com um propósito diferenciado. Agora é o propósito de transição, do sair da carreira. Tudo isso baseado nos conceitos de autogestão, que estão escritos nesse livro aqui, que é um dos livros mais vendidos no mercado de publicação da categoria negócios. E a gente pode trabalhar em dois formatos. Atendimento individual. De repente a sua empresa tem uma quantidade pequena de aposentados e já estão em cargos de liderança ou tudo mais, a gente pode dar um carinho para eles e trabalhar individualmente no ritmo deles. Quanto que é possível? 1h30 por semana, 2 horas. Nós temos tempo, nós estamos começando antes. Não é uma coisa para ser feita amanhã. Ou podemos reunir em grupos. E todo ano a gente ter programas de preparação. Quando nós trazemos o grupo é bom porque o grupo se apoia. Todos estão na mesma situação, todos estão com a mesma ideia. E nós oferecemos exercícios, eles conversam entre eles preparam planos, eles se orientam e o nosso pessoal trabalha como monitor dessa turma toda. É isso que nós fazemos, é isso que nós preparamos para os nossos talentos sêniores aí. Obrigado.